Muito bom dia, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez na EBD no seu lar. Estamos no nosso quinto dia, quinto domingo, né? De quarentena, por assim se dizer. E hoje eu quero tratar um assunto muito interessante com todos vocês, né? E eu acho que tem a ver com essa nossa quarentena. Estamos aí dentro da nossa casa, alguns trabalhando, outros mais dentro de casa e realmente temos que nos cuidar, né? Temos que fazer a nossa parte. E eu gostaria de comentar com vocês esse tema que fala justamente sobre isso, a família reunida em casa e vai se estender aqui num tema muito legal. E eu quero falar de academia com você. Academia? Antes que você pense e fale assim, sumirão falar de academia, pelo visto ele não tem ido à academia, né? Realmente, eu não tenho ido porque está fechada a academia, né? Mas enfim, vamos falar de uma academia muito legal. E essa academia é a Academia de Deus. Como assim, irmão? Academia de Deus? Deus tem academia? Nós vamos entender no decorrer dessa aula. E vai ser muito legal. Então eu quero a participação de todos os irmãos, né? Você que chegou agora aí, vai se ajeitando. Eu creio que você tem a sua Bíblia na sua mão. Se você tiver um rascunho, um caderninho, convide as crianças, os jovens, tem assunto para jovem hoje aqui também. Então o nosso texto básico desta aula se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Hoje eu vou conseguir ler legal, você percebeu que eu arrumei uma lupa, né? Essa idade vai chegando e parece que as letras vão diminuindo, não sei o que acontece, mas enfim. Tiago, capítulo 1, quero ler com você uns versículos, você achou aí? Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Considere motivos de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Esse texto, se você for parar para pensar, é meio, quando você bate o olho assim, acha até meio contraditório, né? Como a gente vai sentir alegria por passar por provações, né? E geralmente provações ninguém gosta de passar, né? Mas como você vai ser aprovado se você não passar por provações? Verdade? Então, irmãos, o que tem a ver a Academia de Deus com esse texto, com o nosso tema? Eu queria que você fizesse uma análise do que eu vou falar para você e você responda para você mesmo, né? Como que é a sua família? Eu vou dar algumas dicas aqui, algumas sugestões, e você vai ver se a sua família se enquadra neste contexto que eu vou dizer. Não estou aqui julgando sua família, não estou aqui falando mal da sua família, mas você vai entender o que eu quero dizer. Amém? Então, a sua família, ela é muito louca? A minha família, vamos dizer assim, é normal? Vai anotando aí. Minha família tem problemas? Minha família é perfeita? Minha família é um desastre? Aí você pensa, puxa, minha família será que enquadrou algum desses pontos? Aí eu queria falar uma coisa para você. Pensa agora na Bíblia, em tudo que você já ouviu falar, e me responda. Tem alguma família perfeita na Bíblia? Já parou para pensar nisso?
Então, meus queridos, Deus, Ele nunca escondeu os problemas e as confusões das famílias de homens na Bíblia. Sempre esteve, está exposta na Bíblia. É só nós lermos, né, que nós vamos descobrir. Todas as famílias da Bíblia enfrentaram crises. Por que você acha que só a sua família vai ser diferente? Às vezes nós pensamos isso, né? Puxa, minha família... por que a minha família é assim? Minha família é diferente. Irmãos, a sua família, por que ela tem que ser perfeita? Né? Deus nunca escondeu na Bíblia lá, assim, não, lá na Bíblia tem família perfeita? Não tem. Então a nossa não vai ser diferente. Vamos chegar lá. Então Deus, Ele quer que a gente faça algumas coisas que está relacionado ao tema dessa aula, Academia de Deus. Agora pensa, para que serve uma academia? Vamos lá. Você que malha aí, você que vai na academia, para que serve uma academia? Então a academia ela serve para quê? Para exercitar o físico. Sim, né? Exercitar o físico. Moldar o corpo, né? Tem gente que vai na academia lá para modelar o corpo, não é o meu caso, mas enfim. O que mais? Exercitar o corpo, aperfeiçoar a saúde, isso é importante, né? Sei lá, malhar, fazer exercício para aperfeiçoar a saúde. Então, a academia serve para isso. Então, trazendo para a nossa vida cristã, né? Para que serve a nossa família, as nossas provações. Então, é através da família que Deus ele vai fazer o quê? Exercitar a sua fé, Ele vai moldar o seu caráter, Ele vai aperfeiçoar o seu espírito para que você se torne um cristão forte e saudável. Então é nesse contexto aqui que a nossa aula está baseada, comparando a academia com a academia de Deus. A academia serve para moldar, exercitar o físico, aperfeiçoar a saúde, e a academia de Deus, a nossa família, é uma academia. E você vai ver que para que serve, né? Para que Deus usa a nossa família? Para exercitar a nossa fé, moldar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso espírito, para que nós venhamos ser fortes. Amém? Tá entendendo? Deu para pegar aí? Então nós vamos ver que na Bíblia, como Deus, né, nunca escondeu que as famílias têm problema. Eu quero um personagem aqui muito conhecido, que todos nós conhecemos. Será que na família dele tinha problema? Então vamos nomear a família, ou seja, a Academia de Abraão. Ó, ficou até um nome legal, né? Imagina você ir lá na Academia do Abraão. Irmãos, tinha uma academia lá, Academia de Abraão. A família de Abraão passou por muitas crises. Ó, eles enfrentaram os mais variados tipos de problema. Mal saía de um, já entrava em outro. E isso às vezes quando estavam nos dois problemas ao mesmo tempo, né? Então, a família de Abraão passou por várias crises. E será que ele se exercitou nisso? Será que ele aproveitou as oportunidades, as crises, para exercitar a fé, para moldar o seu caráter, para aperfeiçoar o seu espírito? Então nós vamos descobrir. Então, ó, eu vou aqui ler alguns versículos aqui na Bíblia, e você pode acompanhar, se você quiser anotar, depois você vai estudar melhor. Então eu vou até ler aqui no aplicativo, que fica mais fácil de eu pegar as referências aqui. Então, uma das crises, ó, tem 8 crises aqui que eu relacionei, que a família de Abraão passou. E você vai ver se a sua família passou por isso, passa por isso, ou provavelmente vai passar por isso, porque nós, irmãos, estamos sujeitos a tudo isso, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos em comunidade. Então, igual nós dissemos, família, não existe família perfeita. Então, se você está passando, passou, vai pegando aí, ó. Será que ele passou por a crise que eles passaram? Crise ao mudar e deixar parentes. Quem que já mudou, né? Deixou um parente longe, distante. Quando acontece isso com você, você passa por esse tipo de crise, né? Problemas, dificuldade. Então, Abraão passou por isso. Está lá em Gênesis 12, 1. Ó o que o Senhor disse, o pai dele disse para ele, né?
Não, desculpa, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Imagina, irmão, você receber uma notícia dessa, né? Deus pegar e falar para você: você está lá, tudo bem, está acomodado, tem seus negócios, tem sua família, tem seus afazeres. De repente Deus fala assim: ó, sai do meio dessa parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Nem falou que lugar que era. Então Abraão teve que, né, sair talvez da zona de conforto que ele estava, ir para um lugar que ele nem conhecia, mas ele fez isso porque ele confiou em Deus e obedeceu a Deus. Então, era uma crise? Lógico que era uma crise. Todas as vezes que você muda de casa, muda de lugar, muda de emprego, até você se adaptar, né, é complicado. Então, a primeira crise que ele passou. A segunda crise, ele passou por uma crise de necessidade de alimentar-se. Olha que interessante. No versículo 10, ó, o próprio capítulo 12 mesmo, a gente vai ler bastante versículo aqui. Versículo 10, ó. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha que crise que ele passou, irmão. Imagina você não ter dificuldade de se alimentar, né? Então, muitas famílias passam, né, por essas dificuldades. Você tem que correr atrás do alimento, do seu pão de cada dia, né? Trabalhar, correr atrás. Então, ele passou por essa crise também, Abraão e a sua família. A terceira crise que ele passou, ele teve que mentir sobre a sua esposa. Olha que situação. Essa aí é complicada, né, irmão? Mas ele passou. Lá no versículo 18, 19, quando eles chegaram no Egito, ele não podia dizer ali, né, que Sara era sua esposa. Ó. Então chamou o faraó, era Sarai ainda, né? Ele não disse que ela era a mulher dele, porque senão ele seria morto e ele tomaria a esposa dele. Então ele teve que omitir, na verdade, né? Então chamou o faraó Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora pois eis que tua mulher, toma e vai-te, né? Então o faraó falou assim: por que você falou, você omitiu que era sua esposa, né? Falou que era sua irmã, porque senão ele iria morrer naquela situação. Então era uma crise que ele passou e ele teve que sair dessa situação. A quarta crise que ele passou, crise entre os empregados da família. Então aqui no capítulo 13, você só pula um pouquinho aí, no capítulo 13, no versículo 7 e 8. Ó, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então ele tinha os seus empregados, né, os pastores que cuidavam dos seus gados, os pastores que cuidavam dos gados do sobrinho dele, Ló, e ele estava: mas aqui a grama aqui é da minha parte, a grama é minha, ficou aquela brigaiada, e os camaradas lá entrando em conflito, e Abraão teve que administrar essa crise também. Fora os problemas que ele já tinha passado, ele tinha que lidar com essa situação. Então a quinta é crise por não ter filhos. Fora tudo isso, ele tinha um sonho, né, de ser pai, e eles tinham aquela dificuldade e não conseguiam gerar, né? Então aqui no capítulo 16 de Gênesis 1 e 2, diz assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então era uma crise, mano. Imagina no casamento ali, né? A situação que eles estavam passando. Então, por quê? Porque ela era estéril,
né? Não podia gerar. Tinha lá a serva deles e Sarai falou para Abraão, né? Deita-se com ela, tenha filho com ela, porque eu não posso gerar. Outra crise que Abraão, a família de Abraão teve que administrar. A sexta crise entre a esposa e a serva, mãe de seu filho. Aí lá no 3, né? Gênesis 3 a 5, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, Sarai, ela, né, arquitetou esse plano, entregou ali a sua serva a Abraão. Abraão teve um filho com Agar, e depois Sarai foi lá falar para Abraão, né, estou sendo desprezada por ti, porque ela gerou um filho, eu não posso gerar. Então, a crise agora é entre a esposa e a serva. E Abraão teve que gerenciar toda essa crise. E a sétima crise entre filhos, Isaac e Ismael. Lá em Gênesis mesmo, no capítulo 21 agora, você adianta um pouquinho aí, do 9 ao 11. Aí depois, né, que Abraão teve o seu filho Isaac, aí tinha Isaac e Ismael. Os dois cresceram, né? E tinha treta entre os dois lá. Vamos ver o que aconteceu. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Imagina, irmãos, uma situação. Abraão dentro de casa, aquela correria, criança para lá, criança para cá, né? E Sara pegou e olhou e falou assim, não, põe para fora, manda a Agar esse menino embora, porque eu não vou aceitar, não vou admitir que eles venham ser herdeiros, né? Dividir a herança, essas coisas todas. Então, ó, ficou pesando a cabeça de Abraão. E Abraão, meu Deus do céu, né? Mais uma crise para gerenciar. E a última crise, Gênesis também 22, no capítulo 22, do 1 ao 2, que seria a crise por oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Então, no versículo 1, 2, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Imagina, irmão, a situação. Nós conhecemos um pouco da história de Abraão, sabemos o sonho que ele tinha, né, de ser pai. Sarai passou por tudo aquilo, né, Sara, e depois já de idade avançada, eles tiveram seu filho Isaac, passou por todas essas crises. Agora de repente Abraão falou assim, agora eu vou curtir minha aposentadoria, né, chegou, enfim consegui aposentar com 100 anos, e vou cuidar do meu filho, vou curtir meu filho, estava tudo tranquilo, né. Nessas alturas aqui, acho que a Agar já tinha se resolvido com Ismael, estava tudo tranquilo ali. Aí Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Imagina, irmãos, o sonho dele, né? O único filho, ter que ir lá e sacrificar ele ao Senhor. Então, Abraão, a família de Abraão, era uma verdadeira academia. Pegando então em cima disso aqui, que nós falamos, ó, exercitar o físico, né? Exercitar a sua fé. Será que Abraão teve sua fé exercitada? Moldar o seu caráter. Será que o caráter de Abraão foi moldado? E aperfeiçoar o seu espírito. Olha cada situação.
Então, diante de toda aquela situação que Abraão passou, alguma coisa, alguma lição ele estava tirando, né? Para que ele pudesse aplicar na vida dele. Então, Abraão não foi perfeito, nem sua família era perfeita. Mesmo assim, ele aprendeu a ser um homem de fé e de temor a Deus. Todas as crises familiares que ele enfrentou foram instrumentos de Deus para fortalecê-lo e exercitá-lo na confiança e obediência ao Senhor. Então, meus queridos, diante de tudo isso que nós falamos aqui, essa parte, quando eu perguntei a respeito da sua família, se a sua família passa por crise, passa por dificuldade, de repente você se assemelhou com algumas coisas que Abraão passou, a sua família passou, está passando, né? Tende a passar. Então, pegue como exemplo Abraão, pelo fato dele ter passado por tudo isso. E olha o que aconteceu com ele. Tiago 2, capítulo 2, versículo 23. Depois de tudo que ele passou, olha como que ele foi chamado. Versículo 22, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, por tudo que Abraão passou, de repente ele poderia dizer: ah, meu Senhor, eu não aguento mais, a dificuldade é tão imensa, eu não suporto mais isso, eu não tenho cabeça para mais isso, eu quero morrer, me mate, né? De repente Abraão poderia se escabelar, sair correndo e querer desistir de tudo, mas não, ele passou por tudo aquilo e no final, né, ele foi chamado do quê? Amigo de Deus. Então, quantas crises de Abraão passou, né? Com seu sobrinho, mulher, filhos, academia puxada esse de Abraão, hein? Imagina, tudo que ele passou, ele tinha, além da família dele, ele tinha que carregar o sobrinho Ló nas costas, né? Os irmãos lembram que na aula passada, né? Nós falamos que Abraão, que Ló, né? Os reis lá, foi na outra, né? Na outra aula, que os reis veio lá e saqueou todo mundo, levou Ló preso. Abraão teve que ir lá buscar Ló, ir lá guerrear contra os 4 reis lá, né? Trazer Ló de volta. Então Ló sempre esteve ali na família de Abraão, junto com Abraão. Eu acho que Ló, para quem vai nas academias lá, que aparelho será que Ló era? Será que era um supino lá de 150 quilos? Meu Deus, o cara dava trabalho, hein? Então, toda família passa por crise. Então, é natural que a sua família passe também. Eu não estou desejando que a sua família passe por dificuldades. Eu estou tentando, assim, dizer que todos nós passamos por isso, né? Nós temos que aprender com as situações, tirar aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai nos moldar, né? Então, diante de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Está pronto para malhar? Né? Vou malhar então? Então, assim, Deus não vai privar sua família da crise, pois é por meio dela que Ele vai trabalhar sua vida e de seus familiares. Pais, irmão, avô, sobrinho, quem tiver no seu convívio. Então, aprenda a perceber a mão de Deus, usando a sua família para exercitar, moldar e aperfeiçoar você. Então, depois dessa aula aqui, de repente você vai começar a perceber que algumas coisas acontecem, né, na sua vida, na sua família, na minha família, justamente para isso. Deus está querendo nos ensinar algo. Nós que temos que ficar atentos, né, para aprender, entender o que está acontecendo e tirar proveito da situação. Então, Deus usa pai, mãe, avô, irmãos, todos são aparelhos para moldar a nossa vida. Lembra lá os aparelhos da academia? Um vai ser uma esteira, um vai ser um agachamento, outro supino, aquele negócio de puxar aqui pelas costas. Então, tudo tem um familiar seu, é um aparelho da academia.
Então assinale, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você está exercitando através da sua família? Vou dizer algumas coisas aqui e você vai ver em relação à sua família que está se encaixando aí também. O que você está exercitando através da sua família? Paciência? Minha paciência? Lá em casa tem um caso lá. Nossa, Deus está me treinando minha paciência. Está me desenvolvendo porque, olha, não está fácil. Paciência? Ou ele está exercitando o meu perdão? De repente tem um caso lá na sua família que precisa liberar perdão, né? Alguma coisa que aconteceu, e Deus quer que você exercite isso na sua vida, então você tem que prestar atenção nisso. Se está tendo essa situação, malhe, faça o exercício. Está testando a minha submissão, como esposa, como marido, né? Como filhos em relação aos pais. Está sendo submisso? Está tendo que se exercitar isso? Então vai pegando aí. Meu domínio próprio. Eu sou muito explosivo, quando eu vejo já falei. Então você precisa exercitar, ter o seu domínio próprio. Então se tem coisa que acontece lá, só para tirar você do sério. Por quê? Porque você precisa ter domínio próprio. Então quando essa situação acontecer, o que você tem que fazer? Senhor, me ajuda, eu vou me controlar, não vou estourar, não vou explodir, né? Então você está exercitando. Quando pensa que não, você superou essa dificuldade sua. Companheirismo, né? No lar, na família, com a esposa com a esposa, os filhos. Minha obediência, né? Os filhos em relação aos pais. De repente o pai fala uma coisa para você e você fala, não vou fazer, eu não faço, ninguém manda em mim, aí fica aquela coisa, né? Então, Deus está querendo exercitar isso em você. Você mudar o seu caráter, mudar a sua forma de agir, obediência. Minha capacidade de servir. Às vezes acontecem coisas na sua vida e Deus está querendo trabalhar isso em você. Aí você fala assim, mas só eu tenho que fazer, né? Lá na igreja, de repente tem alguma coisa para você fazer, você fala assim, mas por que o pastor não manda outro, só manda eu, só eu que faço, né? Deus está testando a sua capacidade de servir. Então essas situações que aparecem, né, no contexto ali para você colocar em treinar, exercitar. Então, irmãos, isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, são coisas que estão ali para nós, né, tirar proveito disso. Não pegar tudo como reclamar, né, sair gritando, sair esbravejando, sair lamentando, condenando a sua família. Minha família é um desastre, minha família não presta, minha família não... Então, se a gente chegar por essa visão, por esse ângulo, nós não vamos entender a vontade de Deus. Mas quando nós paramos, né, fala assim, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa ocasião, nessa situação? Então você começa a olhar com o olhar de Deus. Aí a gente vai começar a exercitar, fortalecer nossa vida, nosso espírito, nós nos tornaremos mais fortes. Então, pense, quando você tem um exercício, pense no quanto você tem se exercitado em cada um desses pontos e responda. Você tem malhado bastante? Ou você tem ido pouco à academia? Né? Então vamos lá, eu quero que você leia, eu vou ler um versículo com os irmãos aqui, diz assim, alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. A fé que vocês têm precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, dos 6 ao 7. Então ele está dizendo, irmãos, que alegre-se,
mesmo que a situação seja difícil. Por quê? Depois você vai ver o resultado. Então, comparando aqui com as pessoas que vão à academia, que se exercitam, é mais ou menos isso que acontece. Eu frequentei a academia uns tempos atrás aí, um mês, e confesso, irmãos, quem que vai na academia se divertir? Ninguém vai se divertir na academia. Você vê o cara lá pegando peso, qual que é a expressão do cara? O cara tá sofrendo, não tá? Ninguém tá lá levantando peso, dando risada, sorrindo. Ele tá sofrendo, não é? A pessoa tá lá, esteira lá, correndo, suando, né? Tá sofrendo, mas tá sofrendo por um momento. Depois não vai ter o resultado, né? Pessoa que é fiel ali na academia, né? Na malhação, o cara sai, eu quero adquirir um corpo mais, né, estrutural, tal, abração. O cara vai lá, malha, depois ele vai lá no espelho, ficou legal, é isso mesmo que eu queria. Então, vai chegar no resultado, não é assim? Então, esse versículo está dizendo justamente isso para nós, ó, que a gente tem que se alegrar nesse momento que a gente está passando difícil, mesmo que seja difícil se alegrar, né? Mas depois vai ter recompensa. Então, é isso que nós temos que entender, que mesmo que nessa situação que estamos passando em família, é difícil se alegrar? É difícil, mas depois vai ter resultado. Por quê? Porque se você quer uma mudança no seu lar, você quer que sua família seja uma bênção, então mesmo que no começo seja dolorido, você tem que engolir situações que te faz mal, mas você vai passar por isso e vai valer a pena lá dentro, porque essa família vai se mudar, vai mudar o comportamento, vai mudar o jeito de ser e você vai ver o resultado. Então, esse versículo é muito importante. Então, quero dizer para vocês que é natural que você sinta tristeza durante uma crise, mas não perca de vista que ela é apenas uma prova para exercitar a sua fé. Depois de enfrentá-la com Cristo, você será muito mais forte. Então, meus queridos, não perca o foco, não perca o alvo, continue firme, continue perseverando, né? Então, tem uma frase, né, que se ouve muito na academia, né? E você precisa ter o que lá? Força, disciplina e perseverança, não é assim? Você tem que ter força de vontade, querer ir. Disciplina é o que? Você está focado naquilo que você deseja fazer, na sequência que você tem que fazer. E perseverar, né? Continuar fazendo. Então, ó, essa palavra aqui, direcionada, não que seja direcionada só aos jovens, né? Mas vai ter muito a ver com os jovens que estão nos assistindo, né? Essa aula. Então, assim, ó, como vai ser sua família no futuro? Você, meu jovem que está me ouvindo, como vai ser sua família no futuro? O que você espera da sua família? Isso vai depender de você. Como assim depender de mim? Vai depender de você, como você lida com a sua família atual. Não estou entendendo, vou explicar. A sua família no futuro, você sonha casar, ter uma família, né? Como que vai ser os seus filhos, como vai ser a sua esposa? Isso depende de como você trata, como você convive com a sua família hoje. Então vamos lá. Muitos jovens sonham que quando se casarem e formarem a sua própria família, ela terá menos briga, menos gritaria, menos desamores, inveja, injustiça. Mas quando casam, acabam vivendo as mesmas crises que os seus pais viveram, que a sua casa viveram. Por que será que acontece isso? Né? Por quê? Porque não tiveram força, os jovens, né? Não tiveram força, disciplina e perseverança para enfrentar as crises atuais. Talvez, meus irmãos, você está ouvindo essa palavra pela primeira vez hoje, você sabe, mas nunca ninguém me falou isso. Nunca é tarde, né? Para ouvir a palavra do Senhor, colocar em prática. Talvez você passou por muitas dificuldades no seu lar, na sua casa, na sua família, e talvez você tenha carregado isso com você
para a sua nova família que você formou, mas Deus está nos orientando aqui, através da palavra dele, que nós devemos o quê? Aprender com o Senhor, tudo que passa na nossa vida é um aprendizado. Então, essa palavra para os jovens, né? Você que está sonhando, pensando em se casar, pensando em formar uma família, lá em Efésios, você abre comigo aí, em Efésios capítulo 6, é um capítulo, né? Muito conhecido, que às vezes a gente vai falar para os jovens, e os jovens já sabem até de cor, né? Fala assim, honra teu pai, tua mãe, né? Você vai falar para os jovens, já sei que está escrito lá. Mas será que a gente tem que colocar em prática? Efésios capítulo 6, isso aí vai mudar o seu futuro, né? Não é prognóstico não, irmãos. Palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, até o 4. Então, queridos, a palavra para os jovens, se eu não obedecer os meus pais, como poderei ensinar os meus filhos a me obedecer? Pensa na sua família que você está sonhando em formar. Você fala assim, licença para mim, Você fala assim, eu sonho ter os meus filhos obedientes, que eu falo assim, filho, vem aqui, faça isso, ele faça na hora. Meu sonho é que seja assim. Mas você foi assim com seu pai? Você obedeceu ao seu pai? Tá vendo aí? Se eu não honrar meus pais, como ensinarei os meus filhos a me honrarem? Né? Então, às vezes a gente quer que nós sejamos honrados, mas nós temos honrado nossos pais? O que é honrar os pais? Honrar é dar valor, respeito, né? Respeito. Você, por exemplo, o que seria um exemplo de honrar o seu pai? Tem gente que tem vergonha dos pais, irmãos. Até é chato dizer isso. Uma vez você está lá com seus amigos lá, de repente chega o seu pai e você fala assim, ou nem apresenta seu pai para seus amigos, né? Ou fala assim, vira as costas ali, nem deu ideia, porque você está com vergonha de apresentar seu pai para seus amigos. Imagina que situação. Então isso é honrar, é respeitar, é valorizar. Né? Se um dia você estiver com seu pai na rua, você encontrar seu amigo, você fala, esse aqui é meu pai. Não, pai, esse aqui é meu amigo e tal, né? Então isso aqui ele vai se sentir honrado, né? Ele vai se sentir feliz por isso. Então isso é honrar, um exemplo, né? De honrar. Então, como você vai querer que seus filhos te honrem se você nunca honrou seu pai? Se eu não aceito a disciplina e a correção dos meus pais, como poderei disciplinar e corrigir meus filhos? Então, se você nunca aceitou a correção do seu pai tentou te disciplinar, te corrigir, você nunca aceitou, sempre bateu de frente. Aí como que um dia você vai pegar seu filho e vai querer ensinar para o seu filho, corrigir seu filho? Lembre-se que os nossos filhos é nosso espelho, né? Os seus filhos será seu espelho. Então tudo que você faz, a maneira que você age, ele vai agir também, né? Então você tem que trabalhar isso, exercitar essas questões na sua vida. Se eu não amar, não perdoar, não compreender meus pais e meus irmãos, como poderei amar, perdoar e compreender as pessoas da minha futura família? Né? Então, se você não amar sua família, não perdoar, não compreender, de repente a pessoa pisa na bola, faz uma coisa que você não te agradou, você não compreende, você, né, aquilo lá não tem mais jeito, aquilo lá é isso, não tem compreensão, você não tem diálogo.
aí um dia está lá na sua família, sua futura família, acontece alguma coisa dentro do seu lar, como você vai querer compreensão se você nunca deu compreensão, né? Então, se eu não ajudar, colaborar, cooperar com a minha família hoje, como receberei dos meus filhos ajuda, colaboração e cooperação, né? Então, se eu quero para minha família, eu tenho que fazer hoje para minha família atual, né? Então, se eu tenho respeito dos meus filhos, é porque eu sempre respeitei meus pais, né? Então, assim, eu tenho vivido isso como um testemunho, né? Porque minha família hoje, o que eu vejo aqui dentro da minha família, eu trouxe da minha família anterior, né? Ou seja, continua sendo a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, assim, da mesma forma que eu respeitei meu pai e minha mãe, hoje meus filhos me respeitam, né? O mesmo carinho que eu tinha por eles, hoje eu tenho o mesmo carinho dos meus filhos. Não estou dizendo que a minha família é perfeita. Eu estou falando que, graças a Deus, eu exercitei essa questão, né? Essa situação na minha casa, na minha família, quando eu era solteiro, e hoje eu colho esses frutos. Então eu estou deixando isso aqui também, até mesmo como um testemunho de que isso é verdade. Isso aqui não é palavra que está na Bíblia, está na Bíblia, mas isso não acontece. Acontece. Da mesma forma que você trata a sua família, você vai ser tratado. Então há tempo ainda de você mudar a sua situação. Pense nisso. Se o teu pai fala alguma coisa para você hoje, você não quer dar ouvido, você quer não ser submisso, não tô nem aí, falou, saiu andando. Pense nisso, que amanhã você vai ter seus filhos, como será que ele vai tratar você, né? Então, da mesma forma que você quer ser tratado, você tem que tratar os seus pais hoje, a sua família, os seus irmãos, né? Quem está no seu convívio, avô, avó, respeitar. Seja forte, disciplinado e perseverante. Invista nos seus relacionamentos familiares de hoje, porque só assim você poderá construir uma família forte no futuro. Amém? Então estamos caminhando aqui para o final dessa aula. Eu quero fazer um momento com vocês aqui. A hora da mudança. Então, se você passou, está vivendo algum momento desse, você ainda deu um break aí, falou assim, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Então essa é a hora da mudança. Não compare sua família com as dos outros. Cada um tem a sua própria crise. Não fique comparando, mas que a família do meu vizinho é melhor que a minha, porque a família do outro, eu queria ter aquela família. Não, irmãos, não faça isso. Todas as famílias têm crise. Não fuja da sua realidade, escondendo-se em fantasias de família perfeita. Sabe onde diz família perfeita? Na televisão, nos canais de youtubers, né? O cara mostra tudo é mil maravilha, tudo é perfeito, né? As famílias, você assiste novela, não tem família, só tem família boa, só tem família, né? Casal, só tem casal perfeito ali, namorado, a moça acorda maquiada, nem com bafo não acorda, né? Já acorda toda linda, perfeita, né? Então é assim, não existe família perfeita. Não caia na autocomiseração, achando que você tem a pior família do mundo. Não faça isso também, irmãos. Minha família é a pior do mundo, minha família não tem jeito, minha família é isso, minha família é aquilo. Porque você vai encontrar com a pessoa e fica desabafando problemas da sua família com as pessoas, colocando sua família para baixo, né? Não faça isso. O que você tem que fazer, agradecer a Deus pela sua família. Não é agradecer pelas imperfeições, mas por ela ser uma família. Então, pelo fato de você ter uma família, você já tem que agradecer a Deus, irmãos. Colabore, coopere, ajude em tudo que puder como um servo do Senhor. Fortaleça a sua família, é a academia de Deus para a sua vida. Então, se você está passando por alguma crise,
reveja isso, pense que a sua família é uma academia, que você está exercitando o seu caráter, né? O seu espírito, a sua fé, e tire proveito disso. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração com você hoje, em relação a isso que nós aprendemos, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, que nesses momentos que nós estamos passando, né, de crise, uma crise gerou outra crise, né? Estamos aí na quarentena, estamos convivendo mais talvez dentro dos lares, nós vemos muitas brincadeiras, né, que as pessoas, os memes que as pessoas postam, que o rapaz falou que não aguenta mais fazer live, né? Tanta live louça, live roupa, né? Ele não está aguentando mais fazer live, né? Então assim, irmãos, mas aproveite esse momento que você está com sua família. De repente, correria do dia a dia, talvez você não tinha tempo nem de ficar dentro de casa. Hoje você tem tempo, hoje você começa a enxergar as coisas. Talvez está sendo até difícil para você, né? Se eu nem passava tanto tempo dentro da minha casa, hoje está tão difícil que parece que as crises aumentaram, eu não consigo ficar dentro de casa com meu irmão, com meu pai, que toda hora tem briga, toda hora tem confusão. Mas esse é o momento, irmão, de você entender que talvez esse é o momento que Deus preparou para você exercitar, né, a sua fé, o seu caráter, o seu espírito. Então aproveite esse momento, esteja mais com a sua família, veja onde que você está, talvez tenha falhado, né? Você que é jovem, de repente você tem pisado na bola com seus pais, de repente você tem pisado na bola com seus irmãos, não tem tratado com carinho. Reveja esse conceito seu, porque amanhã você vai ter a sua família, você vai formar a sua família. Então, do jeito que você quer ser tratado amanhã, trate dentro de casa hoje. Amém? Então vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Queremos te agradecer pela nossa família, Senhor. Sabemos que nós não temos família perfeita, mas só o Senhor é perfeito, Pai. Por isso nós queremos colocar as nossas crises diante do Senhor, e todas essas que nós aprendemos aqui nessa manhã, que o Senhor venha tratar em nossas vidas. Que diante de todas as situações, ó Pai, nós venhamos exercitar a nossa fé, o Senhor venha formar o nosso caráter, fortalecer o nosso espírito, Pai. Abençoa as famílias, ó Deus, que têm ouvido essa palavra, que o Senhor venha tratar cada coração, cada situação. Eu entrego cada família nas Tuas mãos e eu abençoo no nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, te agradecemos pela Sua palavra ministrada em nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o seu dia, sua semana. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amém?